perfeito é inimigo da perfeição. Assim que o ônibus me deixou na pacata vila chinesa, localizada na subida do Himalaia, deixei a minha bagagem na última hospedaria do lugar e me dirigi à casa de Li Tzu. Eu tinha ido para mais um breve período de estudos com o mestre taoísta. Quando passei pelo portão, meia-noite, o gato negro que morava na casa me ofereceu um olhar entediado e voltou a dormir. Esperei terminar uma sessão de meditação na qual Li Tzu orientava uma turma de alunos oriundos de todos os cantos do planeta. Fui recebido com a sua habitual alegria serena e logo estávamos na cozinha para um chá. Enquanto as ervas aguardavam em infusão, começamos a conversar. Ele estava muito feliz, pois tinha encontrado recentemente o velho, o monge mais antigo da ordem, em uma solenidade para antigos acadêmicos na universidade inglesa onde tinham se formado. Embora frequentassem cursos diferentes, fora lá que iniciaram a sólida amizade que atravessava décadas. Comentou que era muito interessante rever os companheiros com quem dividia aqueles anos de estudo, cada qual seguir uma direção de acordo com as circunstâncias da existência. Reparou que para alguns o tempo havia sido generoso, para outros cruel. Vários colegas estavam inegavelmente melhores apesar da idade, estampado o sorriso tranquilo daqueles que trazem a felicidade consigo, os gestos mansos da dignidade e o brilho no olhar típico dos que conquistaram a liberdade interior e a paz do coração. Outros, entretanto, estavam céticos quanto à humanidade, desiludidos em relação à vida, sem qualquer esperança depositada em uma manhã diferente e melhor. Também vi aqueles que necessitavam contar vantagens vãs na tentativa de iludirem maiores que os demais, ou mesmo para acreditar que talvez fossem felizes. Eu quis saber a razão de o tempo não agraciar a todos da mesma maneira. Li Tzu deu de ombros, como quem diz o óbvio, e falou: as escolhas. Elas desenham o destino e colorem a plenitude. Enquanto vestia o chá para as xícaras, completou: aqueles que tentaram conquistar o mundo perderam a si mesmo. Os que encontraram consigo ganharam a vida. Falei que, em relação a todas as coisas, ninguém deveria se contentar com menos do que aquilo que fosse perfeito. Li Tzu repousou a caneca de chá à minha frente e disse: o Tao ensina que o perfeito é inimigo da perfeição. Pedi para ele explicar melhor, pois não tinha entendido. Ele ampliou o raciocínio. O perfeccionismo traz muito sofrimento, por se tornar uma prisão ao invés de servir como ferramenta de libertação. A busca pela perfeição é a tentativa inútil de, tendo Deus como um arquétipo, viver a perfeição inatingível, ao menos neste momento da existência. A batalha inglória de atingir o impossível pode causar muito sofrimento a depender de como souber lidar com isso. Você se frustrará, e essa frustração se manifesta pela descrença, desânimo, impaciência ou agressividade. Discordei de imediato, citei o livro de Mateus que aconselha: portanto, seja perfeito assim como o Pai Celeste é perfeito. Questionei se ele achava que havia erro naquelas palavras. Li Tzu arqueou os lábios em leve sorriso e comentou: o texto é irretocável em seu maravilhoso ensinamento. Jesus é um mestre que aperfeiçoou todos os demais. Na Bíblia encontraremos as mais valiosas lições da metafísica que existem. Apenas é preciso a exata interpretação, além de levar em conta a complicada questão das traduções para as diversas línguas a partir de um idioma limitado como o aramaico. Embora no Oriente não seja tão comum a tradição cristã como encontramos no Ocidente, penso que a verdadeira sabedoria é única, independente de sua fonte. Todos os povos se encontram no caminho. O amor é o ponto de encontro. Não por acaso, conversei sobre essa questão recentemente com o velho e temos o mesmo entendimento. Quando o mestre diz para buscarmos a perfeição, ele não se refere à negação ou à supressão de nossos defeitos e dificuldades,
mas quanto ao empenho do nosso aperfeiçoamento. Ele nos orienta a sermos pessoas inteiras e completas, com toda a sombra e luz que nos envolve, sem escondermos de nós mesmos as arestas que precisam de lapidação. Devemos nos empenhar na transformação pessoal para que possamos ser diferentes e melhores a cada dia. No entanto, isso deve ser feito de uma maneira doce e suave, com a consciência que a evolução ocorre a passos lentos para que seja firme. Ao contrário, o perfeccionista quer a perfeição já, a todo momento e a qualquer custo. Ele não permite que se anda no compasso do próprio entendimento, como se a perfeição seja em relação a si, seja quanto aos outros, tivesse que estar sempre pronta para o desfrute. Falta a percepção de que o caminho é um processo, é uma travessia que deve ser aproveitado passo a passo com empenho, alegria e admiração. No entanto, o perfeccionista tem olhos apenas para o destino e se perde por isso. O indivíduo perfeccionista, por ser rigoroso consigo, por não admitir a imperfeição, acaba por ser exigente em excesso com o mundo, se tornando uma pessoa chata e intolerante. O perfeccionista parece andar com um chicote na mão, açoitar a si mesmo diante dos menores erros e a toda a humanidade por seus equívocos. Se o sagrado é concebido por sua sabedoria, justiça e amor infinitos, será sempre um amigo e aliado em nossa jornada rumo à luz, jamais um feitor. Então, é primordial que troquemos o chicote por uma lanterna na viagem da evolução. O perfeccionismo é a semente da intolerância, uma enorme e danosa sombra coletiva na qual uns criticam os outros pelos mesmos erros, por dificuldades comuns, semelhantes a todos. Como se não bastasse, o perfeccionista acaba se tornar uma fábrica de hipocrisias, pela dificuldade em lidar com a perfeição que nunca consegue alcançar. O perfeccionista precisa negar a si mesmo as próprias imperfeições. A maneira mais comum é por meio das incessantes críticas que o perfeccionista faz quanto ao comportamento alheio. Também costuma ditar regras como se fosse o senhor da humanidade. Vigia todos como a sentinela do mundo. A intolerância é um comportamento típico daqueles que vivem fora de si mesmos, que não fazem a mínima ideia de quem são. Há também aqueles que, ao se frustrarem por não atingir a perfeição no que são em tudo que fazem, se escondem do mundo por sentir vergonha das suas dificuldades, pelo medo das críticas que porventura receberão. Aos poucos, as suas forças são minadas pelos ralos da existência e eles acabam esquecendo dos seus sonhos, do seu dom, de todas as coisas maravilhosas que existem na vida. Perdem o ânimo. Ânimo significa força da alma, logo torna-se desanimados. O desânimo se caracteriza pelo vazio que se instala no coração do ser. O coração de qualquer pessoa precisa pulsar todo o poder do universo que nele habita. É assim que encontramos e movimentamos o sagrado em nós. Eu quis saber de todas as vezes que tecemos uma crítica ao comportamento alheio, revelamos o lado perfeccionista que nos habita como estratégia de ocultar as próprias dificuldades. O mestre taoísta apenas balançou a cabeça em concordância. Questionei se devíamos esquecer de buscar a perfeição para nos contentar em ser o que somos. Li Tzu franziu as sobrancelhas e corrigiu com firmeza. Não foi isso que falei. Eu disse que devemos ser completos e inteiros ao invés de apenas perfeitos. O indivíduo inteiro conhece as suas sombras e a sua luz. Completa-se com as suas dificuldades, as quais trabalha para superar na medida que expande a consciência e amplia a capacidade de amar. Aquele que busca a perfeição é diferente daquele que a exige. O perfeito é imediato, pois sabe que precisará da paciência e da tolerância para afastar a irritação e o inconformismo. A sua jornada será de alegria por cada vitória que alcançar sobre si mesmo, apesar das dificuldades ainda existentes. Será impulsionado pelo ânimo da superação e não pela tristeza dos obstáculos. Será uma vida de avanços
ao invés de uma existência de estagnação. O ser completo é consciente das suas imperfeições, porém sabe das infinitas possibilidades de transformação que possui para se tornar diferente e melhor. Um pouco a cada dia, a pessoa que se imagina perfeita deseja a perfeição agora, de imediato, por inatingível. Sofre com a sensação de fracasso. O perfeito é a face sombria da perfeição. O perfeccionista sofre com a síndrome da divindade. Ele não se permite humano, pois se deseja ser perfeito como Deus, então sofre por sua humana desumanidade. Quando me entendo por inteiro, amplio as minhas capacidades ao me descobrir vaidoso. Vou buscar o valor da simplicidade. Ao me reconhecer orgulhoso, entendo o poder da humildade. Diante dos preconceitos e da inveja, resgato a pureza e a sinceridade. Para me curar de uma mágoa, uso o infalível perdão com a força incomensurável do amor. Quanto mais aceito as minhas sombras, mais me aproximo da luz. Somente ao aceitar as minhas sombras me é possível iluminá-las. Posso transmutar chumbo em ouro. Essa é a alquimia sagrada da vida. Ficamos em silêncio enquanto eu saboreava o chá. Aproveitava a quietude para concatear as palavras de Litsu. Foi quando tomei um susto. Eu sempre vira meia-noite o gato preto que morava ali deitado. Pela primeira vez o vi andando. Ele tinha apenas 3 pernas. Apesar disso, se movia em certa agilidade. Ao notar o meu espanto, o mestre taoísta contou que o resgatou após um atropelamento há muitos anos. Brinquei ao levar que o gato era bicho de feiticeiro pela capacidade de transmutar as energias do ambiente. Litsu sorriu e disse: somos bons companheiros. Meia-noite com as suas 3 patas. Todos os dias me faz recordar das imperfeições minhas e do mundo. Apesar do seu problema, ele não desiste de caminhar. Assim me oferece lições diárias de superação, humildade e compaixão. Esvaziou a xícara de chá antes de concluir. Mas não é só isso. Ao não permitir que a mutilação atrapalhe sua vida, ele me incentiva a mergulhar em minhas próprias imperfeições para encontrar aquelas que me impedem de caminhar. Dentro de cada uma das minhas imperfeições, e apenas lá, vou encontrar o melhor de mim que ainda não conheço. Interrompi para dizer que aquilo era incoerente, era impossível encontrar o melhor no pior, para mostrar que o óbvio não está na superfície. Litsu aprofundou o raciocínio. O indivíduo supostamente perfeito não tem espaço para se expandir. Resta estagnado. Em cada imperfeição está oculta uma das chaves da evolução. Encontrar a chave desvenda o sagrado que me habita. Quando giro a chave, movimento o poder do universo que se manifesta através das minhas infinitas transformações. Isto ocorre quando me torno uma pessoa melhor, agrego uma virtude ao meu jeito de ser e viver, ilumino uma das minhas sombras. Percebe que eu preciso das minhas imperfeições para evoluir? E em seguida finalizou: sou grato às minhas imperfeições, pois apenas elas me conduzem ao tal. Ninguém chega à luz sem passar pelas próprias imperfeições. Eu sou a Cigana Luz do Espaço Universo Espiritualista. Inscreva no nosso canal do YouTube Universo Espiritualista. Compartilhe essa mensagem. Optcha.